Resultado. Para uns, pode ser uma soma. Para outros, um novo começo. Numa cidade humanizada, resultado tem que ser a satisfação das pessoas. Como o seu Antônio, que agora aproveita a vida bem pertinho de casa. Ou a Catarina, que sem ir muito longe, cuida melhor do seu bem mais precioso. Resultado é poder ir e vir com mais conforto. É sair de casa vestido de dignidade. Este é o resultado que faz a diferença, com oportunidades iguais para todos, com atenção nos pequenos gestos e responsabilidade nas grandes obras. E de resultado em resultado, estamos construindo uma cidade muito mais humana, porque o resultado que mais importa é o que muda para melhor a vida da nossa gente. Prefeitura de Cuiabá, 3 anos de resultados, trabalhando e cuidando da gente. Olá, nós estamos em pleno verão. Cuiabá, é claro, é sol o ano todo, né? Mas o Brasil também tem aí a grande parte do seu território nacional ensolarado neste começo de ano. Muita gente vai para a praia. Quem não vai para a praia aqui na nossa região, vai para a beira de rio, vai para a cachoeira. E sempre existe a importância do alerta para os cuidados. Hoje nós vamos conversar com a médica dermatologista Sulege Suzuki para falar desses cuidados do verão, do sol, da pele. Obrigada por estar conosco, doutora. A gente ouve muito já há algum tempo esse cuidado, né, esse alerta dos médicos para os cuidados com o sol, de se usar protetor e tudo mais. Mas assim, ainda existem pessoas que descuidam e que aparecem com problemas sérios por causa de exposição excessiva ao sol? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. O sol é o grande vilão e a vedete de todos, né? Então, a procura ao dermatologista vem justamente pelos danos causados pelo sol. Seja esses danos a longo prazo, seja a curto prazo, né? A longo prazo nós temos ainda uma gama de doenças causadas pelo sol e até mesmo o fotoenvelhecimento, as lesões cancerígenas, manchas em geral, que são muito difíceis de tratar dependendo do tipo de mancha e numa região como a nossa. E os danos em curto prazo, como o verão, as férias, todo mundo acaba abusando um pouquinho mais do sol, não usa os protetores e as orientações adequadas. Mas eu vejo também que as pessoas estão um pouco mais conscientizadas quanto a isso. Então, existem várias roupas, chapéus, roupas de banho já adequados a esse verão. Então, eu vejo um pouco menos de complicação, mas sempre há no retorno das férias. A gente ouve, às vezes, na internet, nesse mundo de redes sociais, que trazem muitos fake news, né? Uma delas a gente já viu aí noticiando que o protetor solar, a partir de tal, né, fator, provoca o câncer. Não protege nada. Isso é mito ou é realidade, doutora? Isso é mito. Os filtros solares hoje estão cada vez mais sofisticados, né? Além do filtro solar, do fator de proteção solar dentro das embalagens, a gente tem hoje antioxidantes, vitaminas, minerais que acabam protegendo contra o fotodano, contra o envelhecimento do próprio DNA. Então, os filtros solares hoje quase são cremes anti-age, né? Então, muitas vezes você vê cremes protetores solares com bases, com camada de proteção mais avançada, com poder de clareador enquanto te protege durante o dia. Eu acho que essas fake news pegam, às vezes, algumas contraindicações ou pequenos relatos de alguns estudos científicos muito pequenininhos e acabam fazendo uma notícia falsa e alarmante. Mas os filtros solares estão aí para provar que cada vez mais as indústrias investem nos protetores e com diferentes
tipos, formas. Hoje tem maquiagens com protetores solares, né? Inclusive, assim, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com televisão, há muitos anos atrás, né? Não tinha, as bases não tinham fator de proteção. Então, e as luzes, os estúdios eram aquelas luzes quentes. E chegava a marcar, gente, a bronzear no estúdio, para eu ter uma ideia. Então, eu passava o protetor solar por baixo da base. E hoje tem essas opções, né? Mas, assim, qual é a orientação em relação ao uso desse protetor solar? Porque tem gente que fala assim, mas até na luz, até de noite, tem que passar mesmo? Você é a prova disso, né? Você usando as suas bases sem protetor dentro de um lugar todo iluminado como esse, se bronzeava. Então, hoje os filtros, o bronzeamento ou mesmo fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento causado por uma luz, seja ela a luz solar, seja ela as luzes por UVA em geral, elas causam sim uma irradiação. Então, a própria luz, o mormaço, a irradiação de calor, você acaba tendo um bronzeamento e um fotodano, aparecimento de manchas, de sardas, de lesões avermelhadas, provocadas pela rotina dessa exposição. É lógico que uma exposição solar de 15 minutos, que eu brinco que nem jacaré, fica lá tomando sol, vai levar um bronzeamento, um vermelhidão muito mais rápido do que uma exposição solar ou uma exposição à luz ao longo dos anos. Porém, muitas vezes essa exposição à luz, ela se dá ao longo de 10 anos, 12 anos, 20 anos. Então, você acaba colhendo também um dano dessa pele por uma exposição a longo prazo. Então, os filtros solares hoje, eles devem ser usados 3, 4 vezes ao dia, independente do sol. Mesmo embaixo de lâmpadas, hoje o nosso clima em Cuiabá é algo absurdo. Então, nós entramos no carro e tem uma temperatura elevada dentro desse carro. Nós saímos do carro, entramos no ar-condicionado, saímos do ar-condicionado. Então, essa variação também de temperatura causa um dano à pele. Então, o filtro solar, saiu de casa com ele, depois da sua higiene pessoal, depois do almoço, passe, reaplique esse protetor solar. No meio da tarde, se lembrou, vai sair ao sol, reaplique também o filtro. Algum fator, assim, que digamos, seria o ideal? Acima de 30, no mínimo, e vai variar também com a tolerância dessa pele. Alguns filtros são mais oleosos, alguns filtros são mais secos, então vai depender do tipo de pele. As bases, em gerais, elas têm uma certa oleosidade, até para ter um poder de maquiagem, então elas são menos aceitas nos pacientes com pele muito oleosa, mas os filtros devem combinar com o tipo de pele e o tratamento sendo usado. Então, se você está usando um ácido, se você está fazendo um tratamento, filtros mais altos, mas mesmo um filtro mais alto, ele deve ser reaplicado. As pessoas muitas vezes confundem que eu estou usando um fator 80, eu devo usar só pela manhã. Não, esse fator 80 vai te proteger de uma forma maior, mas por um período também curto de tempo. Um fator 30 da mesma forma. Então, você tem que aplicar o filtro solar várias vezes ao dia. E ao contrário do que se pensa, a aplicação do protetor é errada. A quantidade que nós aplicamos na pele ela é errada. A Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza que deve ser uma colher de chá. A quantidade a aplicar na pele. Então, imagine, uma colher de chá para o rosto, uma colherzinha de chá pescoço e colo. Ninguém faz isso, né? Várias vezes ao dia. Então, você também, quando aplica aquela bolinha pequenininha de protetor solar e espalha, você já está aplicando uma quantidade incorreta. Então, a aplicação de uma forma um pouquinho maior, porém várias vezes ao dia, é a melhor forma de adaptação. E aí, buscar, de repente, o produto que melhor se adapte à sua pele, né? Já tem também anti-oleosidades, né? Alguns... Hoje os filtros são... A gente vai na farmácia, fica até sem saber o que escolher, hoje os filtros são variáveis, é uma gama de coisas, com cosméticos, não cosméticos. E muitas vezes uma consulta com um especialista acaba tendo uma economia também, porque você já começa a investir, porque são investimentos, os filtros hoje têm um poder, um valor agregado importante. Você ir comprando isso até encontrar o seu protetor, tem um gasto envolvido. Então, de repente, uma consulta leva você a uma compra melhor, um investimento melhor à sua pele, de uma forma mais adequada.
Sim. Eu acho mais correto. Agora, uma dúvida que às vezes me vem também é quanto à orientação. Por exemplo, tem o médico nutrólogo que orienta tomar sol, um pouquinho só, por causa da vitamina D. Que até acho que a gente já fez uma entrevista relacionada à vitamina D há uns anos aqui. Está cada vez mais comum as pessoas estarem com baixa de vitamina D, né? Sim. Mas e aí? Pode tomar sol ou não pode tomar esse pouquinho de sol? Isso é uma polêmica, né? É uma discussão eterna entre dermatologistas, entre ortopedistas, reumatologistas. Então, é lógico que o sol é benéfico, né? Ele tem a sua indicação. Porém, nós tomamos sol, não precisa necessariamente o sol ser feito numa área como o rosto, você expor o corpo inteiro para você ter a aquisição da vitamina D, né? Numa pequena parte do corpo, nos braços, nas pernas, se você está colocando essa região para tomar um pouquinho de sol, você já está produzindo um pouco dessa vitamina. E a ingestão de vitamina D hoje em cápsulas e comprimidos facilitou também essa reposição de vitamina D. Mas cada caso é um caso, né? Então, se a vitamina D está fazendo uma importância a ponto de colocar em risco a sua saúde, lógico que vai ter que tomar um sol, né? Mas se é uma vitamina D cotidiana que você pode tomar esse sol numa área pequena do corpo, em exposições leves e protegendo o restante do rosto, do colo, de outras áreas que você está em tratamento, eu acho que tudo tem que ser conversado na consulta, ver a história do paciente para que isso seja extremamente proibido ou extremamente liberado. Bom, na dúvida é sempre importante procurar um médico, porque às vezes também tem os históricos de câncer na família. Com certeza. Né? Tudo tem que ser pesado, né? Cada história é um, indivíduo é único. Nós estamos aqui para orientar num geral, mas existem as exceções e a seriedade dos casos a ser tratados. Bom, para a gente encerrar, doutora, o que a senhora diria aí de mensagem para o pessoal que está aí no verão e quer aproveitar, quer curtir o verão também? Claro, né? O verão é muito esperado. Em Cuiabá nós só temos verão. Só temos verão, né? Mas existem muitas formas de se aproveitar esse verão de forma consciente. Então, os filtros solares estão aí, gente, de várias maneiras, de grandes quantidades, em gel, em spray, em loções. Levem os filtros, principalmente em crianças e idosos que já têm uma pele mais frágil. Aplique esses protetores solares várias vezes ao dia. As crianças são um pouco mais difícil você ficar reaplicando esses protetores. Então já existem roupas com fator de proteção, camisetas e chapéus, roupinhas às vezes até com aderida à pele para que a criança fique mais à vontade e sem risco dessas camisetas ficarem fixadas ou esbarrar e ficar grudada em algum objeto perto de piscinas, praias e rios. Então existem uma gama de possibilidades de se proteger, cuidado com o sol das 10 às 16 horas, ainda é válido, lembrar, né? Entre para debaixo de uma proteção, se hidrate, tome muito líquido durante o verão, principalmente nas férias, hidrate as crianças, hidrate depois que chega no hotel ou em casa, depois da praia, depois do banho, um bom hidratante para restabelecer esse ressecamento que o sol e o mar muitas vezes leva também. Então são essas dicas básicas, filtro solar, tomar muita água e um bom hidratante pós-sol. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a vocês. Nós conversamos então com a doutora Sulege Suzuki, dermatologista, trazendo aí orientações para você sobre o sol em especial, mas eu convido você a compartilhar essa entrevista, principalmente porque ela esclarece bastante dúvidas em relação aos protetores solares, que às vezes a gente tem e não sabe, né? Então fica essa dica para você, a entrevista fica no nosso canal do YouTube, no site RDTV e RD News. Curta e compartilhe, mande para os grupos do WhatsApp. Obrigada pela audiência. O
Mutirão da Conciliação Fiscal foi prorrogado. Agora você tem até 20 de dezembro para negociar seu IPTU e ISSQN, multas de trânsito e outros débitos inscritos ou não na dívida ativa, com descontos que podem chegar até 95% ou em até 48 vezes. O atendimento será no térreo da Prefeitura e na Procuradoria-Geral do município. Mutirão da Conciliação Fiscal é a Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.